Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Laura do Calculando e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho de derivada de função potência, de função trigonométrica e também derivada de função exponencial e logarítmica. Então a gente vai começar vendo aqui a derivada da função constante. Então na aula passada a gente viu que a derivada da função constante f de x igual a k é zero. Então agora a gente vai enunciar, este fato. Então a derivada de uma função constante é, se f de x for igual a k, se f de x for igual a uma constante, então a f' de x, então a derivada dessa função, vai ser igual a zero, certo? Essa é outra forma de representar a derivada. Então, ou a gente representa f' de x, ou a gente representa d de k sobre dx igual a zero, certo? Então, aqui o gráfico dessa função, f de x igual a k, é uma reta horizontal que passa aqui no ponto y igual a k, e ela tem inclinação zero. Por esse motivo, então, a derivada dela é zero, certo? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a derivada de funções potência. Então, uma função potência, ela é representada como f de x igual a x elevado a n. E esse n aqui, ele é um número real qualquer. A gente vai fazer alguns casos aqui, para alguns valores de n, para a gente ver como que funciona essa derivada, para depois a gente chegar numa conclusão para uma derivada para um n qualquer, certo? Então, vamos começar aqui com esse n valendo 1. Então, se a gente coloca x elevado a 1, ele é o próprio x, então a gente vai ver agora a f de x igual a x. Essa função ela é uma reta, y igual a x, e a inclinação dela é 1. Então, a derivada da função f de x igual a x é 1. Então, se a gente tem aqui o gráfico dessa função, a reta tangente dessa função é essa própria reta aqui. Por isso, a inclinação dela vale 1 durante toda a reta, certo? Então, a derivada da função f de x igual a x é igual a 1, certo? Agora, vamos ver, então, para um n igual a 2. Então, a gente vai ter a função x ao quadrado. Essa a gente vai verificar a derivada pela definição de derivadas. Então, lembrando aqui, a definição de derivadas é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Então, onde tem x, a gente põe x mais h, então fica x mais h ao quadrado, menos a própria f de x, que é x quadrado, sobre h. Aqui a gente aplica uma propriedade de fatoração, então o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui a gente tem x ao quadrado menos x ao quadrado, então a gente corta. E a gente fica, então, com 2xh mais h quadrado. Como a gente tem h nos dois termos, a gente pode pôr o h aqui em evidência. A gente vai ficar, então, com um h multiplicando no numerador e um h no denominador, e a gente pode cortar esse h aqui. Então, a gente fica com o limite, quando h tende a zero, de 2x mais h. Aqui a gente já pode fazer a substituição direta. Então, aqui no lugar desse h a gente põe zero, vai ficar, então, que a derivada da função x quadrado é igual a 2x. Certo, pessoal? Ficou claro? Agora a gente vai fazer, então, outro caso onde n vale menos 1. Então, a gente tem a função x elevado a menos 1, que a gente pode reescrever como sendo 1 sobre x, certo? Aqui a gente também vai calcular pela definição. Então, o limite quando h tende a zero de f de x mais h, menos f de x sobre h. No lugar do x aqui, a gente colocou x mais h. A gente faz o MMC aqui no denominador, então multiplica, Fica x que multiplica x mais h. Pega o denominador, divide por esse denominador aqui e multiplica pelo numerador. Menos, de novo, denominador dividido por denominador, multiplicando o numerador. E a gente chega aqui nessa expressãozinha. Esse menos, ele vai passar multiplicando aqui, então a gente vai ficar com menos x e menos h. Então, mais x com menos x, eles se anulam. A gente vai ficar, então, aqui com menos h sobre x vezes x mais h. Esse h aqui do denominador, a gente vai passar ele multiplicando, só que inverso. Então, ele era h sobre 1, vai ficar 1 sobre h. E aí, a gente corta os dois h's, porque a gente tem um h aqui no numerador e um no denominador, pode cortar. A gente chega aqui, então, limite quando h tende a zero, de menos 1 sobre x, que multiplica x mais h. Aqui, a gente já pode fazer a substituição direta. Então, se a gente chama esse h aqui de zero, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. Então, a derivada da função 1 sobre x é igual a menos 1 sobre x quadrado,
certo? Aqui então, né, comparando o resultado para todos esses casos que a gente fez aqui, então para n igual a 1, n igual a 2, n igual a menos 1, a gente consegue notar que elas têm um padrão de resposta, né? Então, todas elas é como se a gente fizesse esse n, que está aqui no expoente, ele tomba e multiplica a função, e a gente descobre um n novo, que seria, então, n menos 1. Então, vamos reparar aqui, ó. A gente vai pegar agora o x elevado a menos 1. A gente tomba o menos 1, então fica aqui menos x, né? Aqui no expoente a gente tinha menos 1, tem que fazer menos 1. Então, vai ficar menos 2. Reescrevendo isso, então, a gente fica com menos 1. Esse x elevado a menos 2 a gente desce para o denominador e fica x ao quadrado, que foi exatamente o que a gente encontrou aqui. Vamos analisar os outros casos, então. Aqui, ó, x ao quadrado. A gente tomba o 2, fica 2 vezes x. O novo expoente vai ser o que a gente tinha anteriormente, que era o 2, menos 1. 2 menos 1 é 1, fica 2x, certo? Então, a gente percebeu aqui, analisando todos esses casos, para n igual a 1, n igual a 2 e n igual a menos 1, que existe um padrão. E esse padrão nada mais é do que n multiplicando x elevado a n menos 1. Esse n, então, aqui é o expoente, certo? E esse padrão aqui, ele é chamado de a regra da potência. Então, seja n um número real qualquer, se a gente tem a função x elevado a n, então a derivada dela vai ser n que multiplica x elevado a n menos 1. A gente chama também de a regra do tombo, porque a gente tomba aqui o expoente, ele para aqui na frente, e o expoente anterior a gente vai fazer menos 1 para ele ser o novo expoente, certo? Então, aqui mais um exemplo. A gente tem a função 1 sobre x² e a gente quer derivá-la. Então, a gente pode reescrever essa função como sendo x elevado a menos 2. Isso facilita na hora de derivar. Derivar essa função aqui dessa forma é bem mais fácil do que derivá-la dessa forma. Então, aqui a gente aplica a regra do tombo, a regra da potência. Então, esse 2, o expoente, perdão, ele tomba e vem parar aqui na frente do x. Vai ficar o expoente anterior, menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Então, a derivada da função x elevado a menos 2 é menos 2x elevado a menos 3. Que reescrevendo, né? Esse x elevado a menos 3, ele vai para o denominador. Então, fica menos 2 sobre x ao cubo. Certo? Ficou claro, pessoal? Aqui a gente tem também a derivada da função seno. Então, se a nossa função, né, é a função seno de x, a derivada dela nada mais é do que a função cosseno de x, certo? Então, aqui eu vou demonstrar para vocês que isso que eu acabei de dizer é verdade. Então, como que a gente prova, né, que a derivada de seno é realmente cosseno? Então, o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Seno, no lugar de x, a gente põe x mais h, menos a função, que é seno de x, sobre h. Aqui a gente vai usar uma propriedade trigonométrica que diz que seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Então, a gente vai reescrever esse pedacinho aqui, ó, de seno de x mais h com essa nossa propriedade. Então, o x é o nosso A, o h é o nosso B. Então, vai ficar seno de x cosseno de h mais cosseno de x seno de h menos esse seno aqui que está no nosso numerador. Aqui a gente separa, então, a gente colocou tudo que tem seno de x para cá e o que não tem para o lado de lá. Então, ficou seno de x cosseno de h menos seno de x sobre h, mais cosseno de x seno de h sobre h, certo? Aqui a gente colocou seno de x em evidência, porque tem seno de x aqui e seno de x aqui. Então, sobra cosseno de h menos 1 sobre h. E aqui a gente colocou o cosseno de x multiplicando seno de h sobre h. Agora, a gente vai usar propriedades de limites. Então, a gente tem um limite de uma multiplicação e de uma soma. Então, a gente pode calcular o limite de cada um separadamente, certo? Então, o limite do seno, o limite do cosseno de h menos 1 sobre h, mais o limite do cosseno vezes o limite do seno sobre h, certo? O limite quando h tende a zero de seno de x é o próprio seno de x, né? Porque quando h tende a zero, a gente não tem h aqui, então fica o próprio seno de x. Do cosseno de x é a mesma coisa, então o limite quando h tende a zero de cosseno de x é o cosseno de x. Aqui nesse limite, quando h tende a zero do cosseno de h menos 1 sobre h, a gente vai usar um limite fundamental.
O limite fundamental é o limite quando h tende a zero de 1 menos cosseno sobre h, que é igual a zero. Esse é o limite fundamental. Então, para a gente chegar naquele limite, né, fundamental que a gente conhece, que já tem uma videoaula aqui explicando, a gente coloca aqui no numerador o menos em evidência. Então, colocando o menos em evidência, a gente vai ficar com menos cosseno mais 1 sobre h. O limite quando h tende a zero de menos cosseno mais 1 sobre h, a gente já sabe que é zero, porque é o limite fundamental. E menos vezes zero é o próprio zero. Então, aqui está o motivo desse limite dar zero, certo? O mesmo aqui. Então, o limite quando h tende a zero de seno de h sobre h é igual a 1. Isso também é um limite fundamental, certo? Então, substituindo agora os valores que a gente encontrou, a gente viu aqui que o limite do seno de x é seno de x. O limite do cosseno de h menos 1 sobre h é zero, mais o limite de cosseno é cosseno, o limite de seno de h sobre h é 1. Seno de x vezes zero é zero. Cosseno de x vezes 1 é cosseno de x. Então, a gente provou aqui o porquê da derivada de seno ser cosseno. Então, aqui a gente tem uma tabelinha com algumas derivadas de funções trigonométricas. Então, a gente acabou de ver que a derivada de seno é cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. A prova dessa derivada aqui é bem parecida com a prova da derivada de seno, certo? Caso vocês queiram tentar, ela é bem parecida. E a prova das outras derivadas de funções trigonométricas, a gente usa algumas identidades trigonométricas e a derivada de função quociente, que a gente vai ver na próxima aula com o Felipe, certo? Então, a derivada de tangente é secante ao quadrado, a derivada de cossecante é menos cossecante de x vezes cotangente de x, a derivada de secante de x é secante de x vezes tangente de x, e a derivada de cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x, certo? Agora a gente vai ver um pouquinho de funções exponenciais e de funções logarítmicas. Então, se a gente tem aqui uma função f de x, que é a elevado a x, com esse a maior que zero e diferente de 1, então a derivada dele vai ser a de x vezes ln de a, né? Então, esse a aqui ele é um ponto, vamos supor que é 2x, 2 elevado a x. A nossa f' seria 2 elevado a x vezes ln de 2, certo? Agora, se esse a ele for um Euler, o número de Euler, que é esse ezinho aqui, a gente tem, então, que a derivada dele é o próprio e de x. Porque o ln de e vale 1, certo? Então, aqui, esse daqui acaba ficando igual a 1 quando a gente faz o a sendo o número de Euler, certo? Então, a derivada de e de x é o próprio e de x. De funções logarítmicas. Então, a gente tem log de base a de x. Sendo esse a, então, maior que zero e diferente de 1, a derivada vai ser 1 sobre x ln de a, certo? Então, a gente tem a derivada do ln de x. Então, a gente tem aqui a função ln de x, a gente quer calcular a derivada. A derivada de ln de x é 1 sobre x, certo? É o mesmo raciocínio das funções exponenciais. Então, aqui ficaria ln de e vale 1, ficaria 1 sobre x, certo? E log de base e a gente chama de logaritmo natural, que a gente escreve como ln. É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui no vídeo pra gente ou manda lá no Insta. Aqui na descrição do vídeo tem um PDF completinho da aula pra vocês. E é isso. Muito obrigada pela atenção.